Olá, está entrando no ar mais um programa Cordão de Três Dobras, esse cordão que faz parte da grade da programação da Constante TV, essa TV missionária que tem o objetivo de levar o Evangelho até os confins do mundo, falar das boas novas de salvação a todo aquele que crê. E esse programa Cordão de Três Dobras, ele tem por objetivo tratar assuntos de família. Nós estamos nesse momento aqui, acompanhado de um distinto casal da nossa igreja, que vem brilhantar o programa desta noite. E eu já solicito que você possa se inscrever no nosso canal, no canal da Constante TV, possa curtir, possa comentar, compartilhar, para que esses programas possam ter um alcance bem maior, possa alcançar o maior número de pessoas possível e que a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que transforma, possa alcançar os corações sedentos. Nessa noite é uma satisfação grande de receber esse casal. Eu vou pedir que eles se apresentem agora para todos nós e dizer da satisfação que nós temos em recebê-los aqui. Eu sou o pastor José Carlos Cardoso, tenho 71 anos de idade e 50 anos de casado com minha esposa amada que está aqui do meu lado. E para nós é uma grande alegria, um grande prazer, uma grande satisfação estarmos participando desse programa. Falarmos sobre família, do casamento, do convívio no lar, dos filhos, desta instituição santa que Deus instituiu no início de todas as coisas, que é o casamento. Estamos aqui à disposição dos irmãos e dispostos a ajudar aqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Que você seja grandemente abençoado por Deus durante este programa que estaremos realizando aqui. Eurides. É um prazer enorme estar aqui com os irmãos amados, Absalão e Simone. Eu me chamo Eurides Nunes da Silva. Prazer é nosso. Temos 3 filhos. O mais velho é o Davi, casado com a Alessandra, e eles têm 2 filhos, o Lucas e o Levi. E depois a Débora, a do meio, ela é casada com o Ernesto, tem 2 filhas, a Cláudia e a Laura. E o Jonatas, que ainda está solteiro, esperando em Deus a sua Rebeca. Então é um prazer estar aqui com vocês, compartilharmos algumas experiências e aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Esperamos que sejamos assim bênçãos para vocês. Sejam bem-vindos. O Cordão de Três Dobras cria esse ambiente, de apoio e convidamos os irmãos para compartilhar as experiências no convívio familiar, e nós agradecemos imensamente a Deus pelas suas vidas e pelo exemplo de família cristã que vocês têm. Amém. Sejam bem-vindos e que Deus nos abençoe. Amém. Eu queria dizer para os irmãos que é uma grande honra poder estar aqui compartilhando com os irmãos nesse programa. Nós temos 30 anos de casado, eu e a minha querida Simone, Então é um prazer muito grande. Eu creio que Deus tem nos abençoado com a vida de vocês, porque são 50 anos de convívio, tem muita experiência, Tem muitas lições para nos ensinar, lições preciosas. Com certeza. E nós seremos muito edificados durante esse programa aqui, durante o momento que nós passaremos junto aqui com os irmãos. Então, que Deus possa abençoar grandemente a vida dos irmãos, Amém. Pastor José Carlos, mãe Eurides, todos os seus familiares, dizer que vocês são preciosos para nós, para nós, para a Igreja Batista de Constantinópolis e assim também para todas as famílias, porque 50 anos de casado, a gente sabe que não é tão fácil chegar, ainda mais nos dias de hoje, quando a família sofre tantos ataques, São tantas separações precoces, Quando nós vemos um casal assim com uma história de 50 anos juntos, A gente vê a mão de Deus
nesse negócio, nesse empreendimento, né? Verdade. Porque só por ele que nós podemos, né, atingir 50 anos de casado. Até Amém. porque o próprio Cristo fala, né, que sem mim nada podeis fazer. E 50 anos de muito amor. Muito amor, olha só. Continua. Verdade. Continua, né? E vai continuar até que Deus permita, né? Até que a sua vontade seja feita, que é de que somente a morte nos separe. Então, muito obrigado por sua presença aqui. No último programa, nós abordamos um assunto muito pertinente, né, para as famílias no dia de hoje, que é sobre o convívio no lar, o bom convívio no lar, resgatando o bom convívio no lar, né? Nós falamos de resgate, né? Falamos de bom convívio e no lar, né? Então, se nós falamos de resgate, de bom convívio, é porque a gente entende que alguém perdeu, né? E tenta resgatar, né? Então, nos dias de hoje, nesse mundo secularizado, é muito fácil, né, a gente perder um bom convívio no lar. E sabemos que quando a gente perde alguma coisa, nós temos que fazer um esforço muito grande para reconquistar, né? Então, o bom convívio no lar é a base para um casamento feliz. Amém. Né? Nós sabemos disso e tratamos no último programa que um bom relacionamento no lar, além de ele ser imprescindível para um lar feliz, ele tem que ter como base a palavra de Deus. Sim. Né? A palavra de Deus. E nós trabalhamos 2 salmos, né? O Salmo 128 e Salmo 127. O Salmo 128, Salomão vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam, né? Em vão trabalham aqueles que edificam, né? E o Salmo 128 vai nos dar a informação, né, de um contexto de uma família feliz, uma família harmoniosa, né? Onde ele vai dizer que a esposa é como a videira frutífera ao redor, dentro da sua casa, e os filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, né? Então, a Bíblia retratando aí um lar abençoado, um lar harmonioso, um lar feliz, um lar onde há um bom convívio, né? E A gente falou sobre os salmos e a gente tem esses slides aí, podemos passar com esses versículos, né, que é bem importante, do bom relacionamento imprescindível para um lar feliz. Né? Baseado nesse versículo de Salmo 127, né? Então, como você falou, amor, é preciso ter o cordão de 3 dobras, né? Para se ter um bom relacionamento. Através aí dos Salmos 127, 1a, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O casamento, a família, para ser feliz, precisa ter Deus, né? Como alicerce, como protetor, edificador para suportar as tempestades que vêm sobre ela, né? E do contrário, né? Se ela não tiver esse alicerce, aí que pode Jesus compara como o homem imprudente, né? O livro de Mateus, na Bíblia, né? Mateus, no capítulo 7, ele vai falar sobre uma parábola das 2 casas, dos 2 fundamentos, né? Ele vai comparar aquele homem que ouve a palavra do Senhor e as pratica como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e aí caiu a chuva, correram os rios e bateram os ventos muito forte contra aquela casa, mas ela não ruiu. Por quê? Porque estava alicerçada na rocha que é Cristo, né? E do contrário, a mesma coisa, né? Vai falar de um homem que é insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, e no momento que caíram as chuvas e correram os rios e bateram os ventos, aquela casa ruiu e foi grande a sua ruína. Então isso aí é um ensinamento bíblico, né? Um princípio bíblico, que a nossa casa ela tem que estar alicerçada na rocha, que é Cristo. Só assim nós permaneceremos firmes, né? Permaneceremos de pé. E se alicerçar na areia, ela não aguenta. Ela não aguenta a tempestade, né? E a probabilidade dela ruir é muito grande. E a Bíblia fala que é grande a sua ruína, né? Foi grande a sua ruína, né? E o cordão de 3 dobras é o marido, a esposa e o Senhor Jesus. Né? É a 3ª dobra. Sabemos que é explicativo, é autoexplicativo, né? Um cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de quebrar, né? Ele resiste mais nas tempestades, às dificuldades, né? Às intempéries. Então esse é o nosso Deus, né? Se nós estivermos com Ele sendo esse nossa 3ª
dobra do cordão, nós iremos permanecer firmes. E falamos também sobre a videira frutífera, né, amor? Temos também esses slides. O Salmo 128, versículo 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Pode continuar lá. E os seus filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Que Irmã Simone, eu gosto mais daquela tradução da Bíblia Revista e Corrigida. Não, atualizada, que ela diz assim: Pois não. a tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa. No interior. No interior. É dentro de casa. Aí fala os Que a lados, mulher- né, da tua casa. Sim. Que inclui também o interior, Uhum. né? Interior da tua casa. Então, ela será uma mulher frutífera. Para ser frutífera, ela precisa ser bem cuidada. E aí nós falamos sobre a questão da parreira, né? A Bíblia vai falar na videira. Videira é a árvore que produz a uva, né? E nós sabemos que a uva, a videira, ela precisa estar apoiada, né? Apoiada numa coisa chamada parreira. E a parreira é o marido. Então, se nós dermos um suporte adequado para a nossa esposa, né, para a nossa mulher, ela vai ser muito frutífera. Ela vai ser uma mulher muito feliz, realizada. Ela vai conseguir educar os seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Ela vai ser muito produtiva. Produzir muito. Né? Vai ser uma mulher alegre. E nós, como homens, Exatamente. como parreiras fortes, né, do Senhor, vamos dar esse suporte, né, para a nossa esposa, para que ela realmente possa ser frutífera em todos os aspectos da vida, né? Da vida em família, né? E os filhos, né? A gente criando aquele ambiente de conversa, de diálogo com os filhos, principalmente ao redor da mesa, né? Almoçarmos. Eu sei que hoje em dia fica difícil, né? Por conta dos trabalhos seculares, mas devemos tirar um tempo, né, para ou jantar no momento em que todos chegam em casa, para que possamos criar esse ambiente de conversa e ver como é que ouvir, como é que eles estão, como é que o esposo está. É aquele momento assim de dar aquela atenção necessária, né, que eles precisam. Comunhão, né? Da comunhão, de falar ali com Deus, agradecer pelo dia, agradecer pelo alimento. Então, é muito importante. E isso é desde de criança. Porque Isso. quando eles estiverem adultos, eles vão levar isso para a vida deles, para os familiares. Não é verdade? Verdade. Tudo tem que ser no início, né? Eu vejo isso. Esse ao redor da mesa simboliza comunhão, né? Convívio. Convívio. E uma coisa interessante, a gente fez algumas viagens para a Irlanda, né? Viagens missionárias, e eles têm um costume lá muito importante. Pelo fato dos filhos estudarem o dia todo e só voltam para casa mais ou menos 4, 5 horas da tarde, o almoço deles é a janta. Porque eles, no almoço, os filhos não estão em casa. Em casa, sim. Mas eles fazem isso na janta. Quando os filhos chegam da escola, eles vão jantar em comunhão, na mesa. Então, eles não perdem, mesmo os filhos passando o dia estudando, à noite tem aquela comunhão, tem aquele convívio. E ao redor da mesa nós podemos discutir coisas maravilhosas em relação à palavra de Deus. Exato. Enquanto nós estamos conversando e comendo ao mesmo tempo, né? Comendo. Isso é muito importante. Gostoso, E é né? muito importante, É né, muito pastor gostoso. José Carlos, que, como o irmão ressaltou, né, nesse momento de comunhão, à mesa, é o momento onde nós devemos cultivar conversas alegres, conversas Isso. interessantes, não levar problemas, né, para esse ambiente, porque, como a irmã Simone falou, né, isso é algo que vai marcar a criança para toda a vida, né? Vai. Então, ele vai reproduzir isso quando ele já tiver formado Isso. também a sua família, né? Então, a mesa é interessante que a gente ressaltar. E nesse momento de comunhão, de refeições, à mesa junto da família,
seja um momento de conversas agradáveis, né? Não seja aquele Exatamente. momento de cobrança, um momento de repreensão, mas para que eles sintam prazer de estar ali. Exatamente. Né? Então, nós como pais, nós temos essa grave incumbência, né, de inculcar nos nossos filhos, né, como a Bíblia fala, né, que nós devemos ensiná-los, né, o caminho que deve andar, e passa por aí, né, o caminho que deve andar. Não é somente ensinar, né, a palavra de Deus, mas ensinar esses momentos, né, esses momentos de comunhão, ensinar esses rudimentos, né, da sociedade, para que eles possam lá na frente reproduzir, né, junto aos seus familiares, e que possam também multiplicar isso cada vez mais, né? Essa é a nossa intenção como os pais. E é muito importante isso, né, para todos nós. Verdade. Como pais, como mães, tirarmos um momento. Eu sei que é difícil, né, hoje em dia, mas nós temos que pedir a Deus, né, para que Ele possa nos capacitar cada dia, para que possamos voltar a essa prática nas famílias, porque é bíblico, né? É bíblico. Porque é bíblico. E é tão maravilhoso assim a gente fazer isso, ser uma prática na nossa vida. E quando os nossos filhos crescem, como nós, né, têm as suas famílias, eles fazem a mesma coisa. Eles fazem aquilo que como eles foram criados. Porque exato. foi bom. Se não fosse bom, eles não fariam, né, com a família deles. Mas eles fazem. Certamente, a maioria a imagem de uma família, dos pais comendo à mesa com os filhos é uma imagem lindíssima. Linda. Né? Exatamente. E alegra o coração E de alegra Deus, o né? coração de Deus. Alegra o nosso coração, alegra o coração de Deus, né? E torna o lar mais feliz. Então, aquela que sensação. possamos cultivar, né? Principalmente porque a criança ela observa, né? Antes de comer, lê um versículo da Bíblia, porque a criança vai se acostumando também em ouvir a palavra de Deus. Depois uma oração. Eu tenho exemplo de crianças que às vezes o pai esquece de orar na hora do almoço, a criança diz, falta orar. Não oramos ainda agradecendo o pão. Isso é porque ela tem visto fazer isso todo dia. E tem aprendido, né? Tem aprendido. Olha que coisa boa, né, meus irmãos? Nós iremos, então, chamar o nosso intervalo agora, né? A conversa está muito boa, muito interessante. É apenas uma retrospectiva que nós vimos no programa anterior. E no próximo bloco nós iremos, então, entrar trabalhando, né, os princípios, né? Os princípios de Deus para que a felicidade no lar seja plena, para que o convívio no lar seja bom. Então, muito obrigado até aqui pela sua assistência, nossos telespectadores. Eu já peço que você possa compartilhar, possa comentar, possa curtir, possa se inscrever no canal. E logo após o nosso intervalo, nós voltaremos com esse assunto bem interessante aqui com os irmãos Pastor José Carlos e a irmã Eurídice. Até logo. Olá, estamos de volta com o seu programa Cordão de Três Dobras. Esse programa que trata de assuntos de família e é um programa da grade de programação da Constante TV, essa TV missionária que tem um alcance muito grande, né? Alcança até os confins do mundo, levando as boas novas de salvação e o amor de Deus aos corações que se encontram mais distantes de nós aqui, né? Então, o programa Cordão de Três Dobras, hoje tem um prazer e a satisfação de receber aqui o pastor José Carlos e irmã Eurídice. Esse programa que trata de assuntos de família que é um projeto de Deus, e Deus tem nos abençoado grandemente com casais, né, com famílias que têm comparecido aqui conosco para que nós possamos conversar, possamos ter um diálogo sobre família e que essas informações possam chegar até você e possam satisfazer os anseios do seu coração. Então eu já peço que você possa se inscrever no canal, possa curtir, compartilhar, comentar e que o que tudo nós vamos fazer aqui possa ser agradável ao seu coração, que possa ser dirigido por Deus e possa ter alcance na necessidade que você possa estar passando nesse momento. E nós iremos trabalhar agora alguns princípios, né, como falamos no bloco anterior, são princípios que vão colaborar e vão nos ajudar, se nós cumprirmos assim, né, para que tenhamos um bom convívio no lar. E esses princípios, eles estão lá relacionados no livro de Coríntios, né, no capítulo 13, né, 1 Coríntios capítulo 13,
onde Paulo vai abordar alguns aspectos sobre o amor, né? E aí ele fala algumas características do amor. A irmã Simone ela vai abordar aqui para nós agora, ela vai ler esse versículo lá de Coríntios, né? E nós vamos trabalhar esse princípio do amor, né? Que é muito relevante para que haja um bom convívio no lar. As características do amor segundo a palavra de Deus, né? Sabemos que, a gente comentou, que as características do amor são como fachos de luz penetrando em um ambiente escuro, iluminando. Ou seja, quando você está em um ambiente escuro, se você ilumina com facho de luz, você vai trazer o que? Harmonia, né? Vai clarear o ambiente. Então, compara-se o amor a fachos de luz penetrando em um ambiente escuro. Dentre os importantes princípios para o bom convívio do lar, temos aí o primeiro princípio, que é o amor, baseado em 1 Coríntios 13, de 4 a 8. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não sujeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas e havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Então, o amor não falha, né? Mas é preciso saber, de fato, o que é o amor, segundo a Bíblia. Então, no primeiro princípio, o que ele quer dizer? O amor é sofredor. Na teoria, ele quer dizer o quê? Você pode comentar? O amor, o irmão José Carlos ele pode falar alguma coisa para nós sobre esse amor, né? O irmão acha que nós poderíamos ter um bom convívio no lar, ou poderíamos falar em lar felizes, sem que houvesse amor? Que a Bíblia fala que o amor é o elo da perfeição, né? O amor é tudo, né? Tem até uma canção que diz que o amor é tudo e feliz é quem ama, né? Então, irmão, o senhor acha que alguma família poderia se estruturar, né? Ser uma família feliz sem que houvesse esse ingrediente, o amor? E o amor... E não é qualquer amor, né? O amor que é descrito na palavra de Deus, que o amor é um princípio, né? Como nós falamos no início, né? Jamais esse lar se sustentará se não tiver amor. Nós observamos nos nossos dias por que muitos casais estão se separando. Porque não tem amor. Nós devemos ter cuidado de não confundir amor com paixão. Isso. Porque tem muita gente que diz, eu sou apaixonado pelo fulano. Paixão não é amor. Amor é aquele amor que vem de Deus. Aquele amor que realmente Deus coloca no nosso coração. E muitas vezes nós até não entendemos como é que nós vemos uma pessoa, como no meu caso. Eu a vi pela primeira vez e eu senti esse amor de Deus por ela. Então, o amor, para que um lar seja edificado, não é o nosso amor humano, é o amor de Deus que vem em nós, que faz com que nós amamos aquela pessoa e amando, vem as outras coisas, vem o respeito, vem a responsabilidade, tudo, o convívio. Então, sem amor, não podemos. Um lar não se sustenta, jamais. Por isso que hoje nós temos muitas separações. Porque o amor, nós já temos 50 anos de casado e perdura até hoje. Se não fosse o amor de Deus, nós não estávamos ainda mais juntos. Mas esse amor que nós temos visto na nossa vida, ele não é só flores, não é só coisas boas,
Nós passamos por tudo isso que o amor diz aí, sofredor, paciente, não reclama. Tudo isso nós passamos. Por quê? Porque é um amor que vem de Deus. E é um amor sofredor, né? O amor sofredor, ele quer nos dizer que nós não devemos amar somente quando as coisas estão bem, né? Estão indo bem, quando as coisas são prazerosas, né? Mesmo aquele que ama, e que é um amor que Deus derramou no seu coração, que permite você amar aquela pessoa, ele vai amar em qualquer circunstância, né? Exatamente. No momento de alegria, também no momento de tristeza, né? Porque esse amor é que vai nos levar a agir. Porque muitos dizem que, ou acham que o amor é um sentimento, mas amor é atitude, né? É você se colocar diante daquela pessoa que porventura esteja sofrendo e também sofrer com ela. Sofrer, né? Com ela, exatamente. E que leva também você a, quando estiver sofrendo, né? De repente você foi magoado, você foi atingido por alguma palavra mal falada, né? Mal lançada, então vai permitir com que você tenha forças para amar aquela pessoa, apesar daquela afronta, apesar daquela situação que foi criada ali, né? Então, sabemos que somente o amor de Deus derramado nos nossos corações que permite nós sermos assim, né? E como é que nós podemos falar do amor de Deus, né? Primeiro, nós temos que conhecer a Deus, né? Exatamente. Então, mais uma vez, nós voltamos para a base, que é tudo, né? Que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ela é a base. Então, a partir do momento que nós conhecemos a Deus, através da sua palavra, na qual Ele se revelou, e aí nós vamos poder dizer que amamos a Deus, né? Ele nos amou primeiro, né? E aí, com esse amor, nós podemos amar o nosso próximo. E a maioria diz, o que a senhora tem a falar para nós sobre esse amor? 50 anos de amor? 58, muito amor. 50 anos e 53 dias. Botou até os dias, olha só, interessante. 53, né? Porque 53 dias. Sim, vai falar. Quase 2 meses. Realmente é um amor que vem de Deus, porque nesses 50 anos já passamos por muitas coisas difíceis, momentos assim bem difíceis. Mas eu sempre... Chega momentos que eu penso assim, como eu consegui superar aquilo ali? É por amor. Se não fosse o amor, não teria conseguido. E quando o pastor José esteve bem doente, né? Que ele foi, por 2 vezes, foi hospitalizado como paciente terminal. E quando foi descoberto o problema de saúde dele, entrou numa dieta. Então, antes de resolver o problema, foram 7 anos. E eu fazia... Imagina você fazer uma dieta, uma semana, um mês, é uma coisa. Agora você vê numa dieta, vamos dizer assim, 7 anos, porque foi a primeira etapa, né, até o transplante. E nós sabemos que a comida de dieta ela não é gostosa, né? Não é aquele sabor, mas eu ficava procurando na internet, procurava ver com as amigas e perguntando de onde outro para tipos de comida diferente para fazer para ele, para que ele ficasse bem. E eu sempre lembrava. E quando eu estava fazendo assim, né, a alimentação e tudo, eu pensava, lembrava do que eu tinha prometido no casamento, naquele momento ali. Lembrava em todas aquelas que eu tinha prometido. Na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Aí eu disse, olha, chegou o momento. Na pobreza. Eu pensava naquele momento. Então o amor é prática, né? É uma aliança. Amor é uma prática. Não podia quebrar aquela aliança. Foi uma aliança que eu fiz diante de Deus, cuidar dele, estar sempre com ele. Certo. Então o amor me condicionou a fazer isso. Na prática, então, o amor é sofredor. É sofredor. Né? Porque a gente, mesmo cansado, muitas vezes, né? Porque o nosso corpo cansa, mas a gente não pode estar reclamando, fazer confusão, né? Por que aquilo foi acontecer comigo?
colocar diante de Deus, né, toda aquela situação e pedir força, que o Senhor renova as forças dos que confiam e esperam nele. Mesmo. É. E diz lá em Coríntios 13, que fala sobre o amor, né? Que ele tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, E tudo crê. tudo crê. Sim. Esse é o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus. E nós só podemos ter esse amor, mais uma vez, repito, né? Se nós realmente conhecermos e tivermos o temor de Deus em nosso Tivermos coração. Deus no Porque quando coração. a gente conhece a Deus, né? A gente teme a Deus, né? A Exatamente. irmã falou que no momento de dificuldade, né? No momento de doença, numa situação difícil, a irmã teve forças, né? Para manter firme, né? O seu compromisso, né? Aquilo que a irmã prometeu lá no altar, né? Diante de Deus e diante dos homens, né? Sim. Então, esse temor que a irmã tem de Deus que permitiu que a senhora aguentasse firme, né? Foi. Ao lado do pastor José Carlos no momento em que ele mais precisava, né? E o que nós não vemos no dia de hoje, né? Muitas pessoas dizem que amam, muitas pessoas dizem que vão ficar junto, mas no momento da dificuldade, eles vão embora, né? E deixa a pessoa amada sozinha. Então, Na dificuldade, quando vem um filho especial, né? A gente vê muito, infelizmente, né? Várias famílias. exatamente. Isso é porque ali falta o amor de Deus, né? Às vezes eles não conhecem, muitas vezes. E mesmo sofrendo, quando praticamos esse ato de amor, isso coopera para a felicidade do lar. Exatamente. Né? E para que crie laços mais fortes, né, na família, a Exato. ponto de suportar qualquer tempestade. É verdade. Isso mesmo. E muitas vezes, né, nós vemos nos lares, né, que muitas vezes são desfeitos, né, ou cria uma desarmonia, porque os membros, eles não estão dispostos a sofrer e tolerar qualquer contrariedade, né? Qualquer situação difícil, né? Nós sabemos que isso acontece no relacionamento entre os cônjuges, né? Entre os pais e os filhos, né? E muitos não conseguem conviver com esse momento de contrariedade, um momento de sabor, e acabam por criar uma condição no lar que vai até proporcionar uma separação, uma cisão, né? Exatamente. Então essa falta de amor hoje ela é muito notada nas famílias. Não são todas, mas a gente vê que hoje em muitas famílias onde reina, né, confusão, reinam problemas grandes, né? É muita falta de amor, né? Porque o amor, como o irmão falou, né? Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo suporta, ele é paciente, ele é benigno. Né? Então, o amor que Deus derramou em nossos corações é esse amor que nós devemos externar para com o nosso irmão, né? E a própria Bíblia vai falar, né, que permaneça o amor fraternal, né? Permaneça o amor fraternal. Então, esse amor que nós devemos ter para com o nosso cônjuge, para com os nossos familiares, ele é um amor que realmente nós devemos, cada dia, fortalecer através da leitura da palavra de Deus, através da oração, sendo o temor de Deus em nossos corações para que nós possamos manter nossas famílias unidas e com um bom convívio, né, acima de tudo. Então, o amor é tudo, né? E quando Paulo termina lá no Coríntios 13, falando do amor, ele diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior destes, quem é? É o amor. É o amor. O maior destes é o O amor. maior destes é o amor. O amor permanece. Que princípio maravilhoso, né? Que Deus... Quando nós estivermos na glória com Cristo, nós não precisamos mais de fé e nem de esperança. Porque Mas já o amor chegamos... continua, porque nós estamos vendo Jesus que nos amou. Sim. Que é o amor. E a Que é nossa o amor. esperança era chegar no porvir. A gente já chegou, né? Mas ali permanecerá o amor, O amor, que é o maior, Esse que é o mais importante. mais importante. Mais importante. Então ele é demonstrado aqui na terra e continua lá no céu. E também fala que o amor é benigno, né? Benigno Faz o bem. é a qualidade de quem tem o prazer em fazer o bem. É Verdade. o prazer de fazer o bem, se agrada em fazer o bem, né? Ou seja, não é aquela pessoa que faz o bem por fazer, mas ela tem satisfação em fazer o bem, né? Sim. E fazer o bem, muitas vezes, ela pode significar várias coisas em nossas vidas, né? Por exemplo, uma coisa que sempre acontece lá em casa, né? Com eu, com a minha esposa Simone,
é que às vezes a gente, nessa correria do dia a dia, né, com ela trabalhando fora o dia todo, eu também, as crianças saem no dia, todo dia para estudar, muitos estudam de manhã, estudam à tarde, chegam à noite. Então, à noite, quando a gente chega em casa para descansar, a casa está daquele jeito, né? É verdade. Aí a gente sente no semblante da esposa aquele cansaço que é natural, né? E aí a gente vai ajudar nos trabalhos, né, do lar, né, demonstrando assim a nossa benignidade para com ela, né? E senão haverá uma sobrecarga Isso sobre ela. Isso é o amor. Então isso vai nos ajudar, né, a ser benigno. Amor, né? sacrificial, E né? é importante que eu não preciso solicitar, né, a ajuda. Por isso Eles que é veem e já ajudam sem ser solicitado. É verdade. Sem que ela peça, então, né? isso é uma característica da benignidade, né? Fazer o mal, fazer o bem e nunca fazer o mal, né? Verdade. Então é procurar ser benigno, né? Não é aproveitar as oportunidades, mas procurar ser benigno, né? Então, mais uma vez, né, meus irmãos, que assunto interessante, né? Nós estamos trabalhando aqui. Então, o amor, ele é o vínculo da perfeição, como diz a palavra de Deus, e o amor é tudo, né? Deus é amor, Ele nos amou primeiro para que nós pudéssemos, assim, ser capacitados para amar o nosso próximo. Então, é um assunto muito interessante. Nós estamos tratando aqui esse princípio do amor, que é um princípio divino para que haja um bom convívio no lar. Nós vamos chamar o nosso intervalo agora e partiremos para o terceiro bloco, onde daremos continuidade ao programa dessa série, né? Nós trataremos sobre resgatando os verdadeiros valores da família. Então, peço que você compartilhe, comente, que você possa se inscrever no canal. E nós chamaremos o nosso intervalo aqui, voltaremos em seguida. Fique aí, não saia, aguardamos você aqui. Olá, estamos de volta com o seu programa Cordão de Três Dobras. Esse programa que é parte da grade da programação da Constante TV, essa TV missionária, tem por objetivo levar as boas novas do Evangelho a toda criatura. Nós agradecemos pela sua audiência e já peço que você possa se inscrever no canal da Constante TV, possa compartilhar, possa curtir, possa comentar e possa nos ajudar a fazer esse programa dando seu joinha. Nós agradecemos imensamente a Deus a oportunidade de estarmos aqui tratando desse assunto tão maravilhoso, né, que é a família que é o nosso porto seguro, família que é o nosso bem mais precioso, né? Família que nos confere aquele sentimento de pertencimento e sabemos que isso é coisa que vem de Deus, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós estamos a desfrutar dessa vontade de Deus, né? Que é o convívio em família. Então agradecemos a Deus por podermos pertencer a uma família. Nós estamos tratando nessa noite aqui sobre os princípios bíblicos, né, para o bom convívio no lar e para que haja um resgate dos verdadeiros valores da família. E nós falamos sobre o amor, né? Nós tratamos no bloco anterior que o amor, ele é sofredor, ele tudo sofre, né? E o amor, ele é benigno, né? E nesse bloco nós iremos tratar sobre uma outra característica do amor, segundo o livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, que Paulo vai falar que o amor, ele não é invejoso. O amor não é invejoso. E a irmã Eurides, o que a senhora acha? O que hoje pode estar causando muita confusão dentro dos lares, desunião, porque não está sendo cultivado esse verdadeiro amor e a inveja ela está se agigantando entre os membros da família? O que a irmã tem para falar para nós sobre isso? Eu acho que esse amor não está sendo vivido nem mostrado pelos pais, né? Porque os nossos filhos, eles olham muito para as nossas ações e atitudes, eles nos observam assim constantemente. Eu fico assim impressionada às vezes, coisas que quando os filhos eram crianças e eu fazia e ensinava, e hoje como adultos eles ficam lembrando das coisas. A minha filha, ela é muito zelosa, muito cuidadosa, né, com os filhos em casa. E eu fico elogiando, né? Fui elogiar para ela, ela disse, mas eu não podia ser diferente. Eu não sou ainda igual como você. Se eu for a sua metade, eu estou feliz. Então, quer dizer assim, aquilo que nós vivemos na nossa casa, isso vai passar para eles. Então, o amor, ele é a base de tudo. E se esse amor é vivido pelos pais, vai passar automaticamente para os filhos. O amor, e não vai
ter esse tipo de coisa entre a família, como inveja, né? Eles vão saber se alegrar com a conquista do com as outro. conquistas do outro, né? Animar um ao outro. A inveja cria uma competição entre as pessoas, né? E a competição, ela divide e não ajunta, né? O que é inveja? É a pessoa ter o desejo de possuir um bem que o outro possui ou desfruta, né? Até mesmo inveja a própria felicidade de uma outra pessoa, né? E, infelizmente, quando há inveja dentro da família, só há destruição, né? A gente viu que em Gênesis ocorreu a primeira tragédia familiar, não é, pastor José Carlos? Você pode comentar? É verdade. A primeira tragédia foi causado pela inveja, né? Foi causado pela inveja, exatamente. E isso tem acontecido também nos nossos dias. Muitos, pela inveja, não tem matado literalmente o outro, mas tem destruído por causa da inveja. Muitos conquistam alguma coisa, muitos filhos conquistam algumas coisas e outros não conquistam. Isso cria uma animosidade, né? Nós temos um exemplo na Bíblia muito importante, que eu até ouvi uma mensagem sobre isso. Como ela falou há pouco, tem que começar. A culpa muitas vezes é dos pais deixar acontecer um negócio desse. Por isso que os pais têm que estarem atentos para essas coisas, para evitar essas coisas. Então, olha, o exemplo de Jacó e Esaú. Por que eles se odiavam? Porque a mãe preferia quem? Jacó. E o pai preferia quem? Isaac. Então, o Isaac preferia Esaú. Então, havia essa competição dentro de casa. Quem era o culpado? Os pais. E isso não ficou somente dentro de casa. Eles saíram e eles continuaram com aquela animosidade. Não se uniram nunca, até ao ponto de Deus destruir a nação de Esaú, que eram os amonitas, né? Porque eles maltratavam os descendentes de Jacó. Então, a inveja, ela mata. A inveja é terrível. Os pais têm que estar atentos para que não haja isso dentro do lar, não haja competição, mas que todos estejam felizes com a condição de cada um, com a vocação de cada um, com a escolha de cada um. Exatamente. Lares onde todos se alegram e comemoram as conquistas de cada membro são lares felizes e se constituem lugar de reconhecimento e não de contendas e desprezo. Exatamente. Por isso que o amor tem que ser cultivado. Tem que ser cultivado. E a inveja, ela tem essa característica, né? De destruir lares, né? Nós temos lido e ouvido de muitos lares, né? Que poderiam ter sido tão promissores, mas aí foram destruídos pela inveja. E a inveja dentro dos próprios membros da família, né? Nós vemos que a Bíblia ela nos diz que nós devemos nos alegrar, né, com aqueles que se alegram. Então, nós devemos nos alegrar com a vitória do nosso irmão. Exatamente. O cônjuge tem que se alegrar com a promoção, né, do outro, né? E não se entristecer. Então, nós devemos cultivar um amor que deixe a inveja totalmente fora. Exatamente. Porque a inveja ela tem esse poder, né, de destruição. A própria Bíblia fala, né, que a inveja quem poderá, né? Quem poderá. Então, os lares hoje, eles precisam realmente buscar na palavra de Deus sabedoria para poder evitar, os pais ter sabedoria para poder trabalhar essa questão com os filhos, né? Muitas vezes, quando as crianças são ainda pequenas, nós damos um brinquedo para uma, né? Isso. E damos um brinquedo para a outra. Aí aquele brinquedo
que agrada aquela criança, não agrada outra, ou agrada aquela mais do que é. E aí cria aquele ambiente, né? De competição. E nós, como pais, né, tementes a Deus, que procuramos pautar nosso comportamento, nossas atitudes pela palavra de Deus, nós temos que tolher isso. Exatamente. Né? Nós temos que ensinar, porque como nós falamos no início, a criança, ela é apta para aprender, né? Ela é disposta a aprender. Exatamente. E se nós deixarmos essa criança crescer com esse sentimento, isso ele vai, com certeza, ele vai constituir uma família e vai desenvolver esse tipo de comportamento dentro da família. Então, isso é uma coisa que vai escalando, né? Exatamente. E onde ele vai, né? No trabalho vai desenvolver isso aí também. E isso começa que o senhor falou, né? Um brinquedo. Às vezes a criança não fica satisfeita. Eu não quero esse brinquedo, eu quero esse aí, que é o do outro, né? Então, os pais têm que ter atenção, discernimento, para evitar aquilo já naquele momento. Porque às vezes a gente diz para o filho, não. Ah, por que? Não deixo. Mas ele não diz por que não. Porque às vezes nós dissemos não para os nossos filhos, mas não explicamos por que o não. Por que o não. Né? Exato. Então, a criança ela tem que ser ensinada a ouvir não e por que ela não pode fazer isso. Exatamente. Né? E a Bíblia é muito valiosa nos ensinando, é uma sabedoria muito profunda, porque o amor não é invejoso. É justamente para que possa preservar nós mesmos, a própria família. Exatamente. Porque se eu me alegro com a conquista do meu esposo, isso vai ser bom não só para ele, mas para mim e para os filhos. Uhum. Se o filho conquistou uma carreira boa, né, promissora, então todos os familiares se alegram. Se alegrar, porque não está vendo aquela pessoa querida, amada, ali sem condições de se sustentar, né? Eu vejo por esse lado, ou doente, ou com dificuldades. Então, se a gente se alegrar com a conquista dos outros dentro da família, só temos a ganhar. E isso é sabedoria mesmo. Sabedoria de Deus. E é um assunto que todos nós devemos nos preocupar. Porque como a Bíblia relata, né? Um dos primeiros assassinatos em família aconteceu lá ainda na origem, né? Quando o irmão matou o outro por conta de... motivado, né, por esse sentimento de inveja. Então, as famílias devem estar em vigilância. Em vigilância. Né? Exatamente. Em vigilância. Para que a inveja não destrua, né, os lares, né? E hoje em dia, muitos lares são destruídos. E outra coisa, por exemplo, se os pais não ensinarem desde cedo as crianças a evitar isso, quando elas crescerem, essa inveja vai aflorar, né? Vai aflorar e vai causar graves consequências. Até no sentido de que ele não foi ensinado que aquilo que ele queria ter, ele poderá conseguir, né? Porque ele também tem competência para conseguir aquilo. Agora, ele fica com inveja e se não for ensinado para ele sair daquilo, ele vai crescer uma pessoa que se acha incompetente. Exatamente. Que se acha que não pode conseguir aquilo. Mas ele pode. Se for ensinado pelos pais, ele pode conseguir. Ele pode ser um bom profissional, ele pode ser tudo na área social, ele pode ser o melhor. Agora, se ele tiver inveja, ele vai achar que ele não consegue. Deus nos dá muitos talentos, né? Exatamente. Então, a inveja ofusca. Ofusca, né? exatamente. Esse talento, e não deixa essa pessoa crescer. Exatamente. Aí nós temos também que o amor não trata com leviandade, lá em 1 Coríntios 13. Né? E aqui é um dos pontos, né, muito importante que hoje provocam muita cisão nas famílias, né?
leviandade. Nós sabemos que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos refletir, né? Exatamente. O que acontece muito hoje, irmão, é que as pessoas falam para depois pensar e não pensam para falar. Exatamente. De uma forma leviana, né? E ela não as tem palavras, prudência, né? As palavras, depois que elas são lançadas, elas podem provocar feridas, abrir feridas na alma. Então nós devemos ter esse cuidado, né, para que nós possamos refletir antes de falar. O autor fala, amor, que é como se fosse uma metralhadora giratória que acerta tudo e a todos à volta. É verdade. Causando danos, muitas vezes, irreversíveis, né? Exatamente. Isso vai se realizar tanto no relacionamento dos cônjuges, assim como pais, né, para os filhos e filho para os pais, né? Exatamente. Quantos filhos hoje, né, se estão angustiados e vivem fora de casa e ressentidos com os pais porque ouviram uma palavra muito dura, né, uma palavra irrefletida. Exatamente. E aí magoou profundamente, muitos até saem de casa. Ofendem, né? Ofendem. Então, hoje a gente vê que isso é um fator desagregador. Isso tem destruído muitas famílias, né? Então, nós devemos ter cuidado, até porque a Bíblia fala que nossas palavras devem ser temperadas com sal, né? Nossas palavras, elas devem trazer vida, né? Deve alegrar os corações, né? E o amor não é leviano, né? Não é o amor leviano. não faz isso. E, às vezes, nós temos que nos calar e até sofrer as consequências de que dizer alguma coisa que venha até ofender as pessoas. Nós temos que ser sábios. Tem que ser sábio. Na hora de falar, para que as nossas palavras sejam de graça e para edificação. Edificação. Para edificação. Então, as nossas palavras, elas devem ser para edificação. Edificação. A partir de onde é que nós vamos buscar essas palavras para edificação? Na base, que é a palavra de Deus. Exatamente. Tem pessoas que falam para pensar. Teriam que pensar primeiro para falar. Né? É verdade. Falar com prudência. Sim. É como se fosse, porque a pessoa que recebe essa falácia, às vezes é até um preconceito, né? Um julgamento, ela vai se sentir como se estivesse recebendo uma bolada pelas costas. Né? A gente não sabe que tipo de sentimento, mas a pessoa que é julgada de uma forma leviana, ela se sente muito mal. Aí cria os ressentimentos e a tristeza. E aí há uma cisão, né, nos laços de amizade, no seio familiar ou em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Então, por isso que o amor, quem ama, não trata de maneira leviana. Com leviandade, né? Com leviandade. Mais uma vez, nós voltamos a esse princípio que é a base, né? O amor é o elo da perfeição. Então, por isso que diz que... Principalmente no nosso lar. Porque às vezes as pessoas têm o cuidado de falar para os de fora alguma coisa, assim, mas os filhos acham que pode dizer tudo, falar tudo de qualquer jeito. Eu conheço pessoas assim. Para os filhos falam tudo que acham que pode dizer o que quiser, mas os outros trata-se bem polido, tem cuidado no que vai falar para não ofender e tal. Mas eu acho que tudo começa no lar. Tudo começa no lar, né? Eu tenho que ser primeiramente no meu lar, ser assim, agir dessa maneira. É aí que a gente tem que cultivar essas coisas, né? Mas a conversa está muito boa, irmã Euridice, a conversa está muito boa, pastor José Carlos, mas nós estamos chegando ao final de mais um programa Cordão de Três Dobras. Eu agradeço imensamente a presença dos irmãos aqui. Tudo aquilo que nós falamos nesse momento aqui, nesse programa, foi muito edificante para as nossas vidas. E eu creio também que foi muito edificante para a vida dos nossos telespectadores, daqueles que nos agraciam com a sua audiência. O programa Cordão de Três Dobras, né, vai ficar por aqui. Nós agradecemos imensamente a sua atenção e pedimos a Deus, né, o Deus que criou a família, o Deus que sustenta a família,
o Deus que nos dá a graça de podermos estar aqui conversando sobre assuntos de família, possa abençoá-lo ricamente. E também solicito que você possa se inscrever no nosso canal, possa compartilhar, comentar, curtir, e que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos nós, e somos imensamente gratos pelo casal estar aqui conosco. Obrigado. Por todos os ensinamentos que nós tivemos aqui nessa noite. Desejamos... Até o próximo programa, e desejamos a vocês que Deus possa cobrir as famílias de bênçãos. Amém. E edificar o seu lar grandemente. Amém. Amém.